Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre como Hitler conseguia controlar os tribunais alemães, criando uma autêntica ditadura judicial. Um detalhe que escapa a muitas pessoas é que Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha por vias totalmente democráticas. Apesar da sua fama de baderneiro e encrenqueiro, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado em 1920, funcionava legalmente na Alemanha. Mas em 1928, alcançou menos de 2,6% dos votos, bem atrás do seu arquirrival, o Partido Comunista Alemão, que alcançou 10,6% dos votos. Mas apenas 2 anos depois, em 1930, graças ao caos financeiro que se espalhou pelo mundo após o crash da Bolsa de Nova York em 1929, Hitler, apresentando-se como o salvador da pátria, o único capaz de resolver os problemas alemães, e sempre com uma retórica agressiva de revanche e vingança, alcançou 18,25% dos votos, posicionando-se como a segunda maior força política alemã. No início dos anos 30, Hitler era a figura política mais controversa e conhecida no cenário político alemão, com ele se aproveitando de toda essa exposição para espalhar o seu discurso agressivo e revanchista. Em 1932, a Alemanha era um dos países mais afetados pela crise financeira global iniciada em 1929, com Hitler usando isso como trampolim para ganhar votos, alcançando, em novembro daquele ano, 33,09% dos votos, convertendo o Partido Nazista na maior força política alemã. Mas, apesar da sua grande vitória, os sociais-democratas e os comunistas tinham juntos mais assentos no parlamento do que os nazistas. Mas, mesmo assim, graças a uma forte pressão política dos nazistas, em janeiro de 1933, o presidente alemão Hindenburg não teve outra alternativa a não ser entregar a Hitler o posto de chanceler. No entanto, mesmo como chanceler, Hitler ainda era obrigado a governar em minoria, enfrentando uma dura e acirrada oposição política. Tratava-se de um cenário absolutamente normal em qualquer democracia, mas Hitler não queria uma democracia, ele queria o poder ditatorial, com a sua chance caindo no seu colo logo no mês seguinte à sua nomeação, quando o Reichstag foi incendiado por um alegado terrorista comunista. O incêndio do Reichstag e a gigantesca comoção popular que se espalhou na Alemanha deram a Hitler a chance que esperava, exigindo e conseguindo a instauração de um decreto que lhe deu plenos poderes para suspender direitos básicos dos cidadãos, permitindo inclusive a prisão sem julgamento. Foi concebido ali, em fevereiro de 1933, o embrião da ditadura nazista, com essa ditadura nascendo efetivamente em agosto do ano seguinte, após a morte do presidente Hindenburg. Com a morte do presidente alemão, Hitler criou um cargo para si próprio, conhecido como Führer, líder em alemão, um cargo que lhe dava plenos poderes em todos os aspectos da vida alemã. No entanto, no judiciário, a situação não estava assim tão controlada, e apesar de Hitler ter o poder para governar por decreto, frequentemente esbarrava nos tribunais alemães. E foi para tentar reverter isso que em 1934 Hitler criou o seu próprio tribunal, o chamado Tribunal Popular, uma espécie de corte especial criada inicialmente para ser temporária e dedicada exclusivamente a casos políticos especiais. Como era uma corte especial e temporária, Hitler, por decreto, criou-a fora do quadro constitucional da lei, ou seja, todos os casos tratados por aquela corte não precisavam obrigatoriamente seguir a Constituição alemã. Basicamente, a presunção da inocência deixou de existir, e todos os réus eram considerados culpados tão logo se apresentavam ao tribunal.
Para dificultar a defesa, o tribunal criava grandes barreiras para o réu poder se comunicar com o seu advogado e, frequentemente, réu e advogado não tinham mais do que 10 ou 15 minutos para se falarem antes da audiência. Os juízes do Tribunal Popular, assumindo a culpa do réu, empregavam frequentemente métodos de humilhação e acusação sem provas, impedindo ou interrompendo o réu e o seu advogado nas etapas do julgamento em que poderiam se expressar. O primeiro presidente desse tribunal foi Franz Gürtner, o ministro da Justiça da Alemanha, que tratou de, gradualmente e de forma discreta, estender a atuação daquele tribunal que, como referi, era um tribunal especial e separado do sistema judicial alemão. Graças a Gürtner, o Código Penal alemão foi sendo alterado e em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Tribunal Popular, que era para ser reservado apenas a casos políticos especiais, já era o mais importante da Alemanha. Basicamente, tudo que não estivesse relacionado com infrações como furtos e bebedeiras era julgado no Tribunal Popular, controlado diretamente pelos nazistas. Em 1942, após a morte de Gürtner no ano anterior, Hitler promoveu uma grande mudança no judiciário alemão, colocando Otto Georg Thielhak no cargo de ministro da Justiça e Roland Freisler como presidente do Tribunal Popular. Apesar do seu envolvimento no passado com o bolchevismo, Freisler converteu-se nos anos 20 em um fervoroso nazista, escrevendo, publicando e defendendo artigos altamente racistas. Freisler foi um fervoroso defensor das leis de Nuremberg, uma longa série de regulamentos racistas que impediam os chamados alemães puros de se relacionarem sexualmente com judeus, com um complemento posterior estendendo isso também aos ciganos e também aos negros. Freisler também atuou como conselheiro jurídico na famigerada Conferência de Wannsee, onde altas figuras nazistas combinaram os detalhes daquilo que ficaria conhecido como o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus em toda a Europa. Com a subida de Freisler ao posto máximo no Tribunal Popular, aquela corte tornou-se ainda mais extremista, cumprindo essencialmente um papel cosmético, já que quase todos os réus que chegavam ali eram condenados. E, de fato, cerca de 90% dos julgamentos presididos por Freisler resultaram na condenação do réu, que distribuiu entre 1942 e 1945 mais de 5.000 sentenças de morte. Especializou-se nos chamados show trials, julgamentos que não passavam de performances combinadas entre os juízes e advogados e que resultavam sempre na condenação do réu. Como foi o caso do julgamento do grupo Rosa Branca, liderado pelos irmãos Sophie e Hans Scholl, acusados de distribuir panfletos com notícias falsas que, de acordo com Freisler, tinham o objetivo de minar a resistência alemã. Foram presos pela Gestapo no dia 18 de fevereiro de 1942. Foram apresentados ao tribunal no dia 22, com Sophie recebendo permissão para proferir apenas uma única e breve frase, tendo sido condenados à morte no final da manhã daquele dia e, antes do almoço, Sophie e o seu irmão foram guilhotinados por ordem de Freisler. Outro show trial que mobilizou toda a Alemanha foi em resposta à tentativa de assassinato de Hitler no dia 20 de julho de 1944, a famosa Operação Valkyria. Milhares de pessoas foram presas nas semanas e meses seguintes ao atentado, com Freisler fazendo questão de presidir o julgamento dos líderes do movimento. Para ridicularizar e humilhar os réus, Freisler ordenou que fossem vestidos com calças vários números acima, sem cinto, obrigando os réus a segurarem as calças sempre que se levantavam. Das centenas de penas de morte que proferiu no âmbito desse julgamento, cerca da metade das sentenças foram executadas menos de 2 horas após a apresentação do veredito. No dia 3 de fevereiro de 1945, durante o julgamento de Fabian von Schlabrendorff, um dos envolvidos na Operação Valkyria, apenas minutos antes de Freisler proferir o veredito e a sentença de morte,
Bombardeiros B-17 dos Estados Unidos começaram a lançar bombas sobre Berlim, obrigando Freisler a interromper o julgamento e a ordenar que fossem todos para o abrigo antiaéreo do tribunal. No entanto, Freisler ficou para trás para pegar alguns documentos, momento no qual uma bomba atingiu o exterior do tribunal, levando ao colapso de uma pesada coluna que o esmagou, matando-o instantaneamente. À exceção da alta cúpula nazista, ninguém em Berlim lamentou a sua morte, com as pessoas comentando, entre sussurros, que ele tinha recebido o veredito divino. Foi enterrado no cemitério de Berlim, mas o seu nome não foi gravado na lápide. Quanto a Fabian von Schlabrendorff, que estava prestes a ser sentenciado à morte, o seu julgamento foi repetido e, apesar de ter efetivamente participado de forma ativa no complô para assassinar Hitler, foi considerado inocente. Sobreviveu à guerra e, anos depois, tornou-se juiz da Suprema Corte Alemã.